E bora falar sobre o 10º episódio de Tuang With You. A gente já começou na cama sendo fofo. Um episódio que começa dessa forma não tem como ser ruim. Eu só fiquei impressionado com a maneira que as emoções do Duan foram trabalhadas durante o episódio. Ele foi de um momento fofo para um momento bobalhão, aí ficou sério quando ele discutiu com o amigo dele, que assim, ó, o amor que o amigo dele tem por ele, tipo, ver como ele é um irmão mesmo, que ele não quer que o Duan fique achando que apresentar caro é sinal de amor. É um irmãozão, assim, aquele trio, né? E tivemos várias cenas fofas de Tin e Duan. Aí tava tudo fofo até que não ficou tão fofo. Mas antes disso, o Tin dormindo na sala de aula do Duan e o Duan falando pro professor. Não, o que falou sobre as linhas? Ah, não, ele é a minha inspiração. Tadadá. E todo mundo ficou tipo. E o Tim bem sonolento ali, nem dando bola pro que estava acontecendo. Eu achei fenomenal. O Tim tá se abrindo pro relacionamento e a gente aprendeu sobre. Tu vê a minha mudança de tom, né? Mas a gente aprendeu sobre o passado do Tim e tudo que rolou para ele ser quietão daquela forma. Na novel não tinha tantos detalhes assim. Então, a cena com a terra, a cena dos maus tratos, aquelas cenas assim, foram vários socos na boca do estômago e mostraram que, sim, o Tim é fechado porque ele sofreu muito e porque ele sempre quis um tipo de afeto que não recebeu. Os pais dele demonstravam de outra forma, não da melhor maneira, para alguém que queria só um abraço receber, tipo, melhor escola, melhor isso, melhor aquilo, e ter uma bolsa de estudos, uma poupança, né? E vamos garantir o futuro. É importante, mas quando criança, ele só queria um abraço, ele só queria um chamego, ele só queria ser visto pelos pais. Então, basicamente, a gente percebe que o Duan é tudo aquilo que o Tim sempre desejou: a atenção, ser mimado, sabe? Ser mimado de uma maneira de ser mimado com carinho e com ações, de que alguém vai fazer tudo por ti, mas sem deixar de ficar contigo, sem ser do teu lado. É assim, é tudo. É tudo que ele precisava. Quando teve a história lá do ensaio da banda, que o amigo do Tim fala, enquanto o Tim e o Duan estavam conversando, fala pro Duan, por favor, te afasta, só porque essa nota é muito importante e o Tim tá extremamente desatento. E aí o Tim vai falar alguma coisa assim, o Duan segura a mão dele e diz: tudo bem, tá tudo bem, eu entendi, desculpa. E aí ele sai caminhando saltitante do jeito dele, mas não um saltitante de feliz, mas só porque é o jeito dele de caminhar. E com aquele sorriso falso, assim, tipo. Isso foi, assim, terrível pro Tim. E ainda, quando o Duan vai tomar banho e depois desce para caminhar, e nesse meio tempo, desce para caminhar no pátio do prédio mesmo, e nesse meio tempo o Tim liga, não é atendido, aí depois pede o endereço do Duan pro amigo do Duan,
E fica toda aquela coisa de ele aparece do nada e o Duan tá no térreo, andando na grama, se segurando pra não ligar. E quando o Tim liga, eu tô na porta da tua casa. Na novel, o Duan pensa, "Ai, graças a Deus que eu limpei a casa, senão seria um desastre." E o Tim critica mesmo assim, tipo, dizendo, meio sujo, né? E aí ele fala, eu acabei de limpar. Mas não botaram esse estilo de cena. Mas seria massa, mas não colocaram. E então, eles conversam, o Tim dá o chaveiro de cachorro, que seria muito mais fofo se ele desse o chaveiro de cachorro com a chave da casa dele. Mas, deu o chaveirinho porque se lembrou do An. Só que mesmo assim, o Tim, antes de contar a história do passado dele, ele já se abriu falando que a casa, o apartamento dele sem o Duan não é a mesma coisa, parece mais vazio, parece que não, não é a mesma vibe. Daí o Duan brinca, tá viciado em mim. E aí o Tim literalmente deixa entender que sim, aham, que tá acostumado agora. Aí o Duan fica todo bobalhão, aí eles vão beber cerveja na sacada ali, na areazinha de grama sintética. E o Tim canta pro Duan, e o Duan fica todo batendo palma, todo emocionado. Só que quando o Duan fala sobre os pais, o Tim fica sério e sai. Mas não faz uma saída dramática, tipo, tananã. Ele só levanta e vai embora. E o Duan vai atrás, senta do lado dele, fica quieto. E o Tim começa a conversar e contar a história dele. E o Duan em nenhum momento tenta fazer uma palhaçada, tenta diminuir a dor do Tim, tenta, sabe, tirar o foco e não vamos pensar nisso. Não, ele escuta, ele aguarda o Tim terminar de falar, ele dá a opinião dele, tipo, o que ele acha sobre tudo isso e oferece a mão pro Tim. Porque o Duan fala, nesse caso tu tem que seguir em frente, mas para tu poder seguir em frente, tu tem que largar a mão do teu eu do passado. Então larga a mão do teu eu do passado e segura a minha. Deixa que daqui para frente eu tomo conta. Eu cuido de ti. E abre a mão. Daí a gente tem aquela cena que também um outro soco no estômago que o Duan tá com a mão aberta e o Tim vai dar a mão, só que o Tim do passado segura a mão do Tim do presente. E aí eles ficam se olhando e aí o Tim do passado fica chorando. Só que daí ele percebe que tem que largar a mão. E aí o Tim do passado larga a mão. E o Tim da agora segura a mão do Duan. E eles se abraçam. E fica aquela coisa assim. Tchê, que cena linda, cara. E o Duan não foi nem um pouco palhaço. Deu pra ver como ele foi sério durante essa conversa. Deu pra ver que na briga com o melhor amigo, como ele ficou machucado, como ele não é aquele cabeça de vento que fica não, ele é palhação, ele é bobalhão, ele é exagerado do jeito dele, só que quando precisa ser sério, quando precisa lidar com os próprios sentimentos e precisa falar de um assunto que não é a coisa mais agradável do mundo, o Duan se torna um adulto de 20 e poucos anos. Pronto. Ele larga o infantiloide e mostra que não, que ele sabe também ser adulto, ele sabe também ser sério. Só que com o Tim ele fala muita coisa séria, mas fala sorrindo. Eu vou cuidar de ti, eu não vou deixar de ficar do teu lado, tu já me escolheu, eu já te escolhi, eu te amo demais. Daí o Tim fala, não, mas não te esquece que eu também te amo muito. E aí sim, aí o Tim fala isso e o Duan fica tipo... "Ah!"
Só que mesmo assim, na hora de conversar sério, eles conversam sério. Esse fato deles serem jogo aberto é o que solidifica ainda mais o relacionamento deles. E eu acho que isso foi muito presente no episódio de hoje. Porque o Tim não conversou sobre isso com ninguém nunca, mas com o Duan ele se sentia confortável para dividir. E pela prévia do próximo episódio, o Tim vai cantar, o Duan vai, eu acho que talvez falar com os pais do Tim e fazer uma reuniãozinha entre eles. Ele vai apresentar o Tim para os pais dele, e aí vai ter o Por e o Titi trabalhando e atuando com o Yim, que é algo que eu não vejo a hora que aconteça. Só que é o penúltimo capítulo, né? Não sei se vai acontecer alguma coisa, tomara que não, mas é o 11º episódio. Então a gente sabe da praga. Espero que em Do One With You não tenha, porque a gente já teve drama no capítulo 6, 7. Então vamos, né? Chega, né? Já teve drama suficiente. Agora vamos só ter amor e felicidade. Mas e vocês? O que vocês acharam desse 10º episódio? O que vocês acharam dessa maturidade, da maneira com que o Duan conversou, abordou o Tim, acolheu o Tim, tratou o Tim durante todo o episódio? E da maneira que ele e o Jetana, o Jet, ficaram conversando, brigando, depois se pedindo desculpa e cada um querendo chorar para um lado, de ai, não queria ter brigado contigo. Ah. O que vocês, choramingando, né? Não chorando, chorando. O que vocês acharam de tudo isso? Vamos conversando sobre essa série que tá chegando para os últimos episódios e meu coraçãozinho tá triste, mas tá na hora de acabar. O que vocês estão achando sobre esse finalzinho de série? E vejo vocês na próxima.